Olá, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Aqui quem fala é Rafael Silva, pastor e também terapeuta. E na oportunidade de hoje quero tratar com você da campanha, essa campanha que está sendo iniciada, combate ao tabagismo, ou seja, combate ao uso do cigarro, a nicotina. Muitas pessoas me perguntam, da parte terapêutica para dependentes químicos, como é que eu faço para parar de fumar? O meu filho usa maconha e um dia ele me disse que eu uso cigarro e também é uma droga, mas eu não considero o cigarro uma droga, porque o cigarro ele me faz me sentir melhor quando eu uso. E eu respondi ao pai que me perguntou o seguinte: como é que você se sente referente ao seu filho usar a maconha? E o pai me respondeu em silêncio. Ele não soube o que falar. Mas eu não estou aqui para fazer julgamento de ninguém, muito menos para falar de clientes que atendi. Mas são perguntas que ocorrem e são importantes serem tratadas, serem relatadas. E para isso, no dia de hoje, eu quero relatar por que eu parei de fumar. Exatamente. Fui fumante durante aproximadamente uns 10 a 15 anos. Exatamente, de 10 a 15 anos. No uso do cigarro. Além de outras drogas, mas hoje estou aqui para falar sobre o uso do cigarro e a importância que foi para mim, eu, Rafael Silva de Oliveira, filho do Romão Fernandes de Oliveira e da Maria José Silva Santos. Exatamente. O quão foi importante para mim parar de fumar. Eu me pergunto, voltando ao passado, por que eu estou fumando? Porque eu sou fumante. Eu não nasci com um cigarro na boca. O médico, quando me tirou da barriga da minha mãe, ele não me tirou com um cigarro na boca. A minha mãe não era fumante. A minha mãe não é fumante. Até os dias de hoje ela não é fumante. A minha mãe, ela conviveu com meu pai. E o meu pai é fumante. E inclusive ele está aí nesse processo de parar de fumar. Está tendo grandes avanços graças ao esforço e dedicação dele e também a Deus. Principalmente a Deus que proporcionou a ele a oportunidade de valorizar mais a si próprio. Isso é importante. Então, eu ficava me perguntando por que eu sou fumante. Qual é o mérito de ser uma pessoa fumante? Porque quando eu me aproximo de pessoas das quais não fumam, elas relatam a mim que eu estou com odor de cigarro e esse odor é enjoativo. Algumas achavam bacana, outros, nossa, que bacana, já está fumando, já é adulto, já é considerado sujeito homem. Isso na plena adolescência. Mas eu voltei um pouco ao passado, quando ainda era criança. O meu pai, ele, por ser fumante, ele não tinha esse conhecimento. Ele fumava e deixava seu cigarro, o maço de cigarro dele, não em lugares fáceis, em lugares difíceis e escondido. Mesmo assim, criança, muito curioso, eu via meu pai inalando e soltando aquelas fumaças e eu achava bonito aquilo. Quando eu assistia um filme, principalmente filme de Hollywood, aqueles atores lá acendendo cigarro e jogando a fumaça, eu achava muito bacana. Então eu queria fazer o mesmo, eu queria ter aquela experiência. Então quando meu pai saía, eu ia lá e furtava um do cigarro dele, acendia, sem saber fumar, sem saber inalar, nem tragar, nem nada disso. Mas eu ia lá e pá, acendia e começava a tossir, feito um louco, desesperado, mas aí aos poucos fui aprendendo. Porque a curiosidade
não matou o gato. A curiosidade, ela me fez ter uma sensação de uma vontade de querer evoluir. Exatamente, porque quando eu assisti a primeira vez, aquela sensação de medo de ser pego naquele exato momento pelo meu pai e pela minha mãe, me fizeram sentir uma adrenalina que eu achei muito bacana. Uma coisa assim, poxa, que sensação maravilhosa. Então, de continuidade, aos poucos, fui indo, fui evoluindo. Até que depois, meus pais começaram a perceber. Quando meu pai e minha mãe se separaram, uma vez, conversando com a minha mãe, tive a oportunidade e falei para ela, quando eu tiver 15 anos, eu vou fumar. Mas eu já fumava. 15 anos foi a idade que meu pai começou a fumar. E eu queria me espelhar no meu pai. Exatamente, me espelhar no meu pai. Com 15 anos eu quero fumar. Eu vou ser fumante. A minha mãe falou que não. E quando ela falou para o meu pai, e meu pai falou a mesma coisa que não. Eu falei, o senhor começou a fumar com quantos anos? Ele falou com 15 anos. Eu falei, pois é, eu quero começar a fumar com a mesma idade que o senhor. Exatamente. Mas por que eu quero fumar? Por que eu quero ser um fumante? Por que eu quero fazer isso? Meu avô era fumante. Era poucas as pessoas da minha família que são fumantes. Poucas. As pessoas que eu ouvia fumando. Meu padrasto não é fumante. Minha mãe não é fumante. Mas por que eu quero fumar? Qual é o sentido de eu inalar uma fumaça? Ou várias. E ao tempo fui começando a ter aquele gostinho. Sensação de inalar, tragar, prender a fumaça e fazer coisas que eu achava bacana. Porque isso me dava um certo poder de me considerar já na fase adulta, sujeito homem. E isso eu fui trazendo para mim, fui crescendo. Mas eu não fumava todos os dias, nem todas as horas. Não até os meus 15 anos. Eu ficava meses sem fumar. Fumar, para mim, era bacana. Era eu chegar no grupo de amigos, com aquele cigarro na mão, botando na boca e fazendo aquelas coisas, e a galera olhando assim, pô, da hora e tal. Dá um cigarro aí. Se sentir aceito num lugar. Isso, para mim, era bacana. Mas até então eu não sabia o motivo pelo qual eu queria fumar. E algumas vezes eu até relatei, mas foi por causa do meu pai, eu queria me esperar no meu pai. Mas meu pai nunca me ofereceu um cigarro. Meu pai nunca chegou assim, pega, fuma. Não. Quando eu comecei a fumar na frente do meu pai na fase adulta, eu comecei ainda aos 15 anos, eu comecei a fumar na frente do meu pai. Mas aí, desse período, eu comecei a pegar cigarro dele. Mas ele nunca chegava assim, pega. Não, eu tinha que pedir. E isso, naquela época, porque o que ele podia falar? Porque quando ele falou alguma coisa, eu retruquei em cima. Exatamente. E aí eu comecei a fumar. Comecei a aprender a tragar. E comecei a entender o quão isso para mim era gostoso, prazeroso. Para mim, presente momento. Mas eu comecei a ter umas alterações em outras partes. Eu comecei a me sentir cansado. Mas isso para mim não me interessava, porque eu pouco praticava esporte. Eu pouco fazia outras coisas, a não ser ficar em casa assistindo bastante e lendo bastante. Para mim isso era o mais gratificante do que estar numa roda de amigos, do que estar numa balada. Não é à toa que eu tenho esses livros aqui, que é meu, da minha esposa, mas tudo isso é fruto de um passado de gosto pela leitura, e isso é muito gratificante. Então, o que me levou ao uso do cigarro não foi o meu pai ser fumante.
Ajudou? Sim, realmente ajudou muito. O que me levou ao uso do cigarro foi não entender o porquê era significante aprender a lidar com o meu próprio eu. Porque quando criança, eu sofri uma injeção que a enfermeira aplicou em mim, que isso deslocou, não sei o que aconteceu na parte da medicina da minha perna, que fez com que eu viesse andar quando tinha 5 anos de idade. E chegar na escola, ser apelidado pelos colegas, chamado de perna de alicate, saci, zambeta, aleijado e várias outras coisas, já era muito desagradável. Sofrer bullying, eu já ouvi muitas pessoas relatando sobre a questão as pessoas têm o Nutella e o raiz. Eu, olhando para esses dois lados, eu não vejo, no meu ponto de vista, para mim, eu não vejo importância nessa afirmação de que, naquela época me fez ser mais homem. Naquela época, muitas das vezes, me deu vontade de matar alguém. Muitas das vezes, me deu vontade de fazer algo que eu poderia ter feito. Uma vez eu levei uma faca para a escola para matar um rapaz que me chamava de perna de alicate, que me chamava de saci, chamava de vários outros apelidos, me faz bullying. E quando eu levei a faca, quando eu puxei a faca, que eu corri para cima dele para furar ele, eu mudei a posição da faca e bati com o cabo, e não com a ponta. E todo mundo gritou, ele tem uma faca! E aí eu peguei e voltei, joguei a faca, segui minha vida. Eu poderia ter matado ele naquela época. Então, para você que considera isso raiz, ótimo para você. Para mim não foi. Foi constrangedor passar por aquilo. Então eu comecei a ter sentimentos, uma repulsão de sentimentos que eu não queria aceitar, aquela sensação de ser humilhado, ser tratado de uma forma que eu queria ser aceito. E o único grupo que eu era aceito era onde todo mundo tinha algo semelhante ao que eu estava passando. Cada um dos meus colegas que estavam presentes lá fumando juntamente comigo eram pessoas que sofriam algum tipo de bullying, passavam por alguma dificuldade em casa e tantas outras situações. Era como se nós estivéssemos dentro de um pote de biscoitos, feito com o mesmo material, mas cada um passado por uma mão diferente. Então eu estava lá, querendo encontrar o sentido da vida. Estava lá tentando entender, mas quando eu acendia um cigarro, me dava uma sensação de alívio. Me dava uma sensação de poder. Como se eu estivesse adquirindo um poder. E cada vez mais que aquelas lembranças que me vinham, eu falava na época que era um momento diabólico. Era onde eu ouvia os meus próprios pensamentos vindo de forma destrutiva. Dizendo, tu é um fracasso, tu é isso e tu é aquilo outro. Então eu queria anestesiar naquele exato momento aquilo que estava me machucando. Então eu comecei a acender mais e mais cigarros. Por que mais e mais cigarros? Porque o cigarro, querendo ou não, é uma droga lícita. Você não sofre tanto preconceito como uma pessoa que tem alguma deficiência. Um fumante é mais aceito do que uma pessoa que tem uma deficiência. Eu estou falando eu, de mim mesmo. Não estou falando de fulano, ciclano ou beltrano. Estou falando de mim mesmo. A minha deficiência, ela me impedia de estar fazendo coisas que eu gostava de fazer. Por exemplo, no futebol. Eu era o último dos últimos a ser chamado para entrar num time de futebol. Porque os meus colegas viam a minha deficiência como uma grande dificuldade, um grande problema. E não dava para poder fazer isso. Então, no que eu era bom na época?
eu, na época, era bom de me destruir, de me isolar, de fazer aquilo que eu achava para mim que era ali, que aliviava. Então, essas questões que eu estou relatando aqui são inúmeras das bastante questões que me levaram ao uso do cigarro. Não foi só ver a figura do meu pai fumando, porque se fosse assim, eu poderia ir me espelhar na figura da minha mãe, porque a minha mãe, ela nunca fumou, a minha mãe nunca bebeu, a minha mãe nunca foi de usar substância química, e eu vivi até muitos anos com a minha mãe. Hoje não, que eu moro com a minha esposa, mas eu vivi bastante com a minha mãe. Então, eu estava, todos os dias eu via a figura da minha mãe. Ah, mas eu estava procurando uma figura paterna. Meu padrasto. Meu padrasto não bebia na minha frente. Não chegava bêbado em casa. Tomava uma dose ou outra, uma vez ou outra. Mas não fumava, não fuma. Então, não era isso que eu estava buscando. Não era isso que eu estava tentando encontrar. Eu estava tentando encontrar um alívio para a minha dor interna. Então, um dos motivos que me levaram ao uso do cigarro foi não saber lidar com o meu próprio eu. Doutor e psiquiatra Augusto Cury, se eu tivesse tido a oportunidade de conhecer ele ainda na minha infância, o estudo que ele desenvolveu e a importância que ele fala, que é muito importante e eu acredito nele porque isso realmente tem uma grande diferença, muitos de nós, na fase adulta, principalmente quando nós somos pais, nós não gostamos de falar das nossas dores para os nossos filhos, mas queremos falar das nossas vitórias. É muito mais fácil falar daquilo que eu conquistei do que aquilo aonde eu fracassei. Das notas ruins que eu tive na escola, é muito difícil compartilhar, mas as notas que eu tive boas na escola é muito mais fácil, porque eu conquistei, eu alcancei, mas aquilo que eu não consegui alcançar, aquilo me impede de compartilhar. E aquilo me dá uma sensação de ser humilhado. É como se eu estivesse sendo humilhado. E o doutor e psiquiatra Augusto Cury, ele fala muito dessa questão, que é importante nós compartilharmos as nossas dores, nossos fracassos, para que a nova geração aprenda a chorar as suas próprias lágrimas, a sentir a sua própria dor, a lidar com o seu próprio eu, a reconstruir a sua história. Quantas e quantas vezes foram necessárias. Mas eu não tinha esse conhecimento. O conhecimento que eu tinha era que qualquer substância química, ela iria aliviar a minha dor. Mesmo que fosse momentânea. Mesmo que depois ela viesse em dobro. Cada vez mais forte. Com mais destruições. E tudo isso se aplicava em quê? E o porquê? Quando eu comecei a entender a importância de me conectar comigo mesmo, eu comecei a perceber o quão importante era eu parar de fumar. O quão importante era eu parar de fumar. Porque quando eu comecei a pesquisar sobre a questão do tabagismo, do uso constante do cigarro, as doenças que podem ser causadas pelo uso do cigarro, exatamente o câncer, pulmão preto, os pulmões pretos, negro mesmo, sendo que nós recebemos dois. Olha só, nós recebemos duas oportunidades. A primeira é de nascer e a segunda de continuar vivendo até o período que é necessário aqui na Terra. Então, eu comecei a entender de mim mesmo que eu precisava valorizar mais e mais a mim mesmo. Uma vez eu ouvindo um grande sábio, já falecido já agora, ele relatou como ele parou de fumar para mim. Eu fui começando a pegar a experiência de outras pessoas, porque para mim era difícil, eu acreditava que eu não iria conseguir parar de fumar. E ele relatou o seguinte, ele pegou um maço de cigarro, colocou em cima da mesa e disse, vem até mim. Ele pegou o maço de cigarro, colocou em cima da mesa e falou assim, vem até mim.
E o Márcio não foi. Nenhuma unidade não foi até ele. E aí eu ouvindo aquilo, cara, louco, claro que o cigarro não vai. Aí ele deu continuidade e ele disse: exatamente. Você só está me destruindo porque eu te utilizo. Porque eu vou lá e pego você e uso você. Você não tem o poder de me destruir sem eu querer. Então, a partir de hoje, eu não irei mais fumar. Eu achei louco aquilo, mas eu falei, é significante. É significante. Porque o cigarro, ele não vem até mim, e eu que vou até ele. Aí eu me lembrei daquela passagem bíblica que fala: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. Ou seja, eu precisava me conectar com uma força maior do que eu. Porque eu achava que eu já estava me conectando com essa força. Eu achava que eu já estava sendo próximo dessa força. Mas ainda precisava mais. Aprender um pouco mais. E aí veio uma outra passagem, ao qual um grande sábio chegou até o mestre da sabedoria. Exatamente. Nicodemo chegou até Jesus e perguntou a ele: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Jesus, em sua simplicidade e humildade, disse: nascer de novo. Mas como posso? Nicodemos dizendo: como posso eu, sendo já adulto, ou seja, sendo eu velho, voltar ao madre da minha mãe, voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus responde: não é desse nascimento que eu estou falando do novo nascimento, nascer da água e do Espírito. E aí eu fiquei pensando, nascer do Espírito. Não dei nem tanta importância ao nascimento da água, dei importância ao nascimento do Espírito. Nascer do Espírito? Que louco! Nascer do Espírito. Qual a importância de nascer do Espírito? Como é que eu posso fazer para nascer do Espírito? Aí me deparo diante de Paulo, relatando sobre os frutos do Espírito. Aí eu comecei a pensar o seguinte: peraí, uma árvore, um pé de manga, que lá na minha cidade tem bastante, pé de manga, ele não dá caju. Ele não dá uva, não dá pera, ele dá manga. É manga. Tem umas mangas que nascem, crescem, amadurecem e são saborosas. Outras crescem, amadurecem e aprodecem e são ruins. E o fruto do Espírito é longanimidade, benignidade, mansidão. Olha só! Adentrar por essas partes da espiritualidade, da conexão de uma força maior do que eu, é entender que o meu corpo, ele foi me dado para eu ter o cuidado, para que a força maior venha habitar em mim. Que eu sou morada do Espírito Santo. O Espírito ao qual me deu a oportunidade de existir. E eu recebo um corpo, vários órgãos por dentro que eu não vejo, não conheço, eu não sei como é. Já vi de várias outras pessoas, mas nunca vi o meu. E eu estou destruindo com minhas próprias mãos. No uso do cigarro, coloquei aqui uns desenhos, coloquei aqui um cigarro escravizando o cérebro, coloquei ali o cigarro escravizando os pulmões, coloquei o cigarro furando aqui o coração, uma jovem aqui fumando num local proibido de se fumar, pessoas que tiveram que perder membros do seu corpo devido ao uso do cigarro. Exatamente. Você vai olhar nas capas do maço de cigarro diversas fotos que são desagradáveis de enxergar. E isso foi fortalecendo para mim cada vez mais o desejo de querer parar de fumar.
a vontade de parar de fumar. Eu já estava numa época que eu fumava de 2 a 3 maços de cigarro por dia. Mas eu não conseguia parar. Eu não conseguia diminuir. Eu não conseguia. Então uma vez eu cheguei e falei, vou parar de fumar. Passei 2 meses sem fumar. E cada vez que eu parava de fumar, eu voltava e voltava em dobro. Sempre multiplicando a quantidade de cigarro. Sempre multiplicando. E aí eu comecei a observar o meu avô, que há anos vinha lutando para parar de fumar. E ele começou diminuindo o uso do cigarro. Aos poucos, devagar. Ele parou nos seus últimos dias de vida. Exatamente. E aí eu comecei a me perguntar, será que um dia eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir antes que o meu avô conseguiu? O que eu tenho que fazer? Eu comecei a estudar. Procurei psiquiatras, não fisicamente, mas através de livros, como o doutor e psiquiatra Augusto Cury, que tive a oportunidade de conhecer no ano de 2013, não ele pessoalmente, mas os escritos dele. O primeiro livro dele que li foi O Código da Inteligência, e depois vim lendo os outros, até a teoria inteligência multifocal. Então tudo isso é importante. Eu fui começando a navegar e lendo Isamitiba, que infelizmente já se foi, grande psiquiatra, relata sobre a questão da importância ao parar de usar substância química, como tratar tudo isso, e fui navegando, buscando conhecimento, experiências, ao conhecimento de pessoas que estavam próximas e relatando como conseguiu parar de fumar, e nisso eu fui diminuindo o uso do cigarro, até chegar o dia que eu estava fumando 4 cigarros por dia. 4 cigarros por dia. Eu fumava um pela manhã, logo cedo, ao levantar. Outro, meio-dia, após o almoço. Outro, os 2, na parte da noite, quando eu chegava do serviço. Então, quando chegou esse período, quando eu tive que passar por um processo de internação devido ao uso compulsivo da substância química, principalmente o crack, conversando com a minha mãe já na rodoviária, ela até relatou, tu vai comprar um maço de cigarro para tu levar? Eu falei, não, meus últimos cigarros vai ser fumado aqui, porque quando eu estiver lá dentro, eu não quero fumar mais. Por que eu parei de fumar? Porque eu conheci pessoas que conseguiram. Eu conheci pessoas que perderam a sua própria vida. Um homem qual fazia compra no supermercado dele, todos os dias ele estava lá sentado com o seu maço de cigarro e todo o tempo fumando. Eu nunca cheguei lá para encontrar ele sem ele estar fumando. Teve um câncer na garganta, se não me falha a memória. Sei que atingiu essa área, o câncer. Menos de um mês na cama do hospital, devido ao uso compulsivo do cigarro. Devido ao uso do cigarro, ele faleceu. O supermercado dele foi fechado. Nunca mais ninguém foi para lá, nem familiar, nem ninguém. E as lembranças de ver aquele homem e imaginar ele naquela cama de hospital, sofrendo aquela dor infernal. Talvez nem se alimentando mais ele não estava. E tudo isso foi me passando pela cabeça que eu não quero que isso aconteça comigo. Eu não quero que isso seja comigo. Eu não quero ter um câncer. Não eu mesmo trazendo para mim. Isso foi fortalecendo. Isso foi fazendo com que eu viesse ter mais força para parar de fumar. Pouco tempo,
é trabalhando, é lutando. Tinha dias que eu fumava, que eu relatei, fumava 4 cigarros por dia. Mas tinha dias que eu ultrapassava. Tinha dias que eu fumava 2 maços. Tinha dias. Mas todas as vezes que isso acontecia, eu dobrava o meu joelho, tô falando de mim, eu dobrava o meu joelho, conversava com Deus, apresentava a Ele o presente momento, a minha falha, para me reconectar e poder voltar melhor, não pior, melhor. Mas antes de ser internado, passei por um psicólogo. Mas tive acompanhamento psicológico, focado na área da dependência química, do uso compulsivo do crack. Mas estava lá e estava tratando tudo. Todo tipo de dependência. Dependência química estava lá. Então, para mim, a significância ou a importância de parar de fumar é muito grande. Porque eu não quero entrar no quadro de mais um que, devido ao uso compulsivo, teve isso ou aquilo outro. A diferença é importante. É importante para mim. Porque a minha conexão com um poder maior do que eu é a importância de cuidar do meu próprio corpo, do meu próprio eu. E isso é importante porque o cigarro, ele tem a nicotina e tem muito veneno nele, as quais vai ser falado nos próximos. Não vou parar por aqui, tem mais vídeos que virão nesse trabalho, nesse projeto, compartilhando a experiência do como eu estou conseguindo, como eu estou lidando, quando vem a vontade, o que eu faço, como eu faço. Então, muito e muito ainda temos. Então, aqui finalizo, tá? Essa primeira parte. Agradeço a você por estar nos assistindo. Se quiser compartilhar com alguém que precisa e quer parar de fumar, compartilhe. Se você quiser se inscrever no canal, se inscreva. Se você não quiser compartilhar, se você não quiser se inscrever, não tem problema. A sua liberdade é muito mais importante do que qualquer uma outra situação. Você não é obrigado a se inscrever e nem compartilhar, nem dar like. Não. Só faça se você quiser, tá bom? Então que Deus abençoe grandiosamente sua vida. Se você não acredita em Deus, tudo bem, respeito, mas eu acredito. Se você quiser ficar acompanhando esse momento que eu vou fazer agora de oração, acompanhe. Se você não quiser, tenha toda a liberdade para desligar, tá bom? Então vou orar. Querido e amado Deus, primeiramente quero agradecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa de poder estar na tua presença, para louvar, exaltar e agradecer teu precioso e belíssimo nome. A tua existência é sua conexão com minha pessoa, com cada ser humano que existe na face da terra. Quero eu aqui, Senhor, agradecer por ter me escolhido desde antes de estar no ventre da minha mãe, por ter me proporcionado a oportunidade de existir, de todos os desafios que passei pela vida, de todas as dificuldades, de todas as vezes que me neguei e fui instrumento de mim mesmo para me destruir, atrapalhando a nossa conexão. E hoje estou aqui, agradecendo ao Senhor pela oportunidade de respirar esse ar puro, de estar mais um dia sem o uso do cigarro, mais uma oportunidade de poder estar aqui há mais dias distante do último dia que inalei a última fumaça, ao qual estava me destruindo por dentro. Essa pessoa que continuou nos assistindo, talvez não seja ela, mas seja alguém que ela ame, que está no uso do cigarro. Pai, proteja essa pessoa, abençoa essa pessoa e proporcione a ela a capacidade
para que ela venha parar com o uso do cigarro, ao qual que não venha acontecer o que o cigarro traz, desde a dependência às doenças. Senhor, mas eu não quero que o Senhor faça a minha vontade, e sim a tua vontade. Assim como Jesus Cristo, no seu último dia na terra, nos seus últimos dias na terra, ele disse numa oração antes de ser entregue aos soldados: Pai, se possível for, passe de mim este cálice, mas não faça a minha vontade, sim a tua. Assim como teu próprio filho, sendo o Senhor mesmo na forma de filho, relatou isso, eu também quero utilizar esse aprendizado para a minha vida. Não faça a minha vontade, sim a tua, porque só o Senhor sabe o que é bom para mim, o que é bom para essa pessoa. Obrigado por existir esse Deus maravilhoso. Assim eu te peço, também te agradeço, em nome de Jesus e a graça do Espírito Santo. Amém. Não esqueça, vai vir mais vídeos. Se você quiser, continue. Então, tchau, tchau. Deus abençoe sua vida.